Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nessa tarde, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra em Atos 16 e o seu versículo é o 16, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espíritos de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em verdade, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, na presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disse-lhe: este homem, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos expõe a costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestes, mandando açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muita açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido a tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele assegurou os pés aos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Aleluia. Paulo e Pedro, em missão por Macedônia, em missão por Filipe, em missão pelo... Paulo e Silas, eles estavam em missão, viajando a trabalho de Cristo, a trabalho do Senhor. Paulo e Silas estavam dispostos a trabalhar para Cristo, trazer aquele que está cativo em liberdade, trazer a cura, trazer alívio ao sofredor. E em uma dessas viagens que de Paulo e Silas, ele encontrou uma jovem adivinhadora que trabalhava para os seus senhores, adivinhando, fazendo aquilo que Satanás ama fazer nas pessoas, enganar. E essa menina, ela tinha um espírito de adivinhador. E ela encontrou com Paulo. Paulo procurava um lugar para orar, em oração. Ele estava a caminho de um lugar, uma praça, um monte. E nesse meio caminho ele encontrou ela e os seus senhores. E ela começou a falar: esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um homem de dias e pós dias. Ela falava: esse homem é um homem de Deus. A ponto de Paulo ficar perturbado e dizer para essa menina: esse espírito, em nome de Jesus, saia. E Paulo, em nome de Jesus, libertou aquela menina. Aquela menina foi liberta do espírito de adivinhador que carregava nela, onde aqueles senhores que dominavam o dinheiro, porque tem pessoas que ama ouvir a enganação do Satanás, a enganação do inimigo, paga até para isso, para escutar uma falsa profecia. Vocês tenham muito cuidado quando vocês vão para monte, quando vocês vão para congresso, para esses lugares, visitar as igrejas, porque nesses meios também existem falsos profetas, trabalhando contra a vontade do Senhor, falando mentira, pregando um falso evangelho, um evangelho de dar casa, evangelho de dar carro, evangelho que não existe. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Tome cuidado.
Em meio de nós está cheio de pessoas assim. Por isso o Senhor Jesus disse, quando vai ao encontro daquele que diz, Senhor, eu te conheço, eu te pregava a tua palavra, Senhor, falava do teu evangelho, e Jesus fala, sai de mim que eu não te conheço. E muitos estão assim. Mas tem pessoas também que aceitam ser enganado. Vivem também nessa situação, nesse ciclo de mentira. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que, ao invés de buscar a revelação da palavra, porque a maior revelação, a maior profecia está aqui na palavra, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar o falso evangelho. Ela paga para o falso evangelho. Os falsos profetas, que não tem nada para oferecer, a não ser mentira. E Jesus, ele está falando nessa tarde. Atenta os seus olhares, atenta o seu ouvir, para não ser enganado. Pede discernimento ao Senhor, para que você não seja enganado por falsas revelações. O Senhor, ele nos encontra nesse momento muito calado, porque ele quer ouvir nós falar, nós orar, nós conversar com ele. E muitas pessoas, por falta de não buscar o Senhor, não buscar a tua presença, não orar, não vigiar, estão dando ouvido a falsas profetas. Você tem que estar conectado com Cristo, você tem que estar em conexão com o Senhor, para que o inimigo, quando ele vir, porque ele vem com o sapatinho de algodão, ele vem suavemente, querendo enganar, porque o objetivo dele é esse, ele mente, ele é mentiroso, ele é sujo, e ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você quer, porque muitas vezes você pensa e fala, e ele sabe o que você quer, e ele vai usar esses falsos profetas para te enganar. Eles vão usar esses falsos profetas para dizer o que você pediu. Mas antes que você ouça um falso profeta, eu vou ensinar algo para você. Quando a revelação ela é verdadeira, quando o Senhor usa um profeta do altar, um profeta que paga o preço pelas suas ovelhas, antes de dele falar com você, você vai orar e pedir a palavra para o Senhor. Pede a palavra, ora, antes ora. E se o profeta te encontrar, o verdadeiro profeta te encontrar e falar sobre a palavra, se ele falar alguma coisa sobre aquela palavra que você orou, ele tá te dando sinal que ele é um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus. Não se engane com a aparência, não se engane com pessoas que falam bonito, não se engane com pessoas que se vestem bem. Não se engane, o inimigo, ele faz tudo para você ser enganado. Ele confronta. Ele vai dizer assim, imagina se Deus vai falar numa vida de uma mulher dessa, eu conheço essa mulher não valia nada. É assim que ele vai falar ao seu ouvido, para você não crer numa mulher de Deus, um homem de Deus. Primeiro ele vai julgar a tua mente contra aquela pessoa. Mas quando é um profeta, um falso profeta, ele vem mansamente, vem delicadamente, vem falando coisas que agradam ao seu ouvido, porque agora nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas querem ouvir o que agrada ao seu ouvido, não querem ouvir a verdade. E é a verdade que liberta, é a verdade que cura. A verdade está na palavra do Senhor, é ela que liberta, ela é que cura. O Senhor Jesus fala, Senhor meu Deus fala, não venha a mim sem antes passar por Senhor Jesus, sem antes ser batizado, sem antes crer que Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor dos senhores. Falsa profecia, ela está aí, atenta aos teus ouvidos. Ora ao Senhor, fala, Senhor, não deixa que entre no meu ouvido comichões, palavras
boas, que queira somente, Senhor, ajudar o meu ego. Não permita que o falso profeta fale palavras lindas para você, para te deixar feliz. Você tem que ser confrontado no teu pecado. O pecado que há em nós precisa ser confrontado pelo homem e a mulher de Deus, de altar, de sacrifício, de pagar preço. O Senhor está te dando uma oportunidade de você largar as falsas profecias, aos falsos senhores que busca lucro, busca lucro para poder te usurpar, para poder tirar o que você tem. Mas Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles foram presos, chicoteados, envergonhados em praça pública. A acusação de Paulo foi qual? Eles eram tão mentirosos que eles acusaram Paulo de usar costume que não era deles. Mentira. Paulo libertou uma jovem menina que estava sendo usada pelo Satanás. E Paulo libertou ela. E eles mentiram os homens lá da cadeia, falaram que o Paulo estava fazendo coisas que não era do costume de Roma. E Paulo e Silas foram presos. Mas Satanás foi tão envergonhado, porque na prisão o anjo foi lá, visitou Paulo e Silas. Paulo e Silas, através de uma luz enviada por Jesus Cristo, eles saíram da prisão. Só que o carcereiro pediu pela misericórdia, porque ele ia ser morto. E Paulo e Silas falou: não, você não vai ser morto, fique calmo, nós vamos ficar aqui. E Paulo e Silas foram soltos, não da maneira como eles queriam. Aqui diz a palavra aqui, ó, em 37, no 16:37. Mas Paulo replicou: açoitaram publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não, nós para fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. O que Paulo quis dizer? Eles me lançaram na cadeia, me condenaram, mas agora quer me tirar porque os magistrados que vêm aqui me tirem, que me solte. Não vai ser pelo carcereiro que eu vou ser solto. E eles temeram, foram lá os magistrados e libertaram Paulo e Silas. Mas antes de tudo isso acontecer, Satanás foi tão envergonhado que o carcereiro serviu um almoço para Paulo e Silas na casa dele. E nesse almoço, a família todinha do carcereiro foram liberta e aceitaram Jesus. Então, a missão de Paulo e Silas não foi só libertar aquela menina, aquela jovem menina. Foi também libertar toda a família do carcereiro. Houve libertação pela vida da menina e pela família toda do carcereiro. O propósito do Senhor na sua vida é libertar os seus. Aquele que está indo cativo, aquele que está preso em algumas amarras, o Senhor quer libertar. E Ele vai usar você, vai me usar para libertar os que estão presos, sendo enganados. O Senhor nos fala nessa tarde: vigia o seu ouvido para não ouvir falsas profecias. Vigia, fica atento. Nem tudo que diz que Senhor, Senhor é do Senhor. Nem tudo que diz eis que o Senhor está te falando, não é o Senhor que está falando, é o inimigo querendo teu ego ficar feliz. Mas entenda
É preciso que você seja liberto da sua mente de falsos profetas. Pede para o Senhor uma mente renovada. Pede discernimento. Ora. Não creia em tudo que falam para você. Porque a libertação, ela custa um preço muito alto. Uma alma que você salva é um preço alto, porém você ganha um galardão. Aquela alma que você levou para o Senhor Jesus, você ganha um galardão. Você ganha crédito com o Senhor. Certa vez eu estava no lixão servindo janta para os moradores de rua. E eu fiquei muito tempo fazendo esse trabalho evangelístico. E eu fiquei meio frustrada porque eu não conseguia ganhar uma alma para o Senhor. Uma alma, eu não conseguia. As mesmas pessoas iam lá, almoçavam, comiam o marmitex, mas não aceitava Jesus, não saía do lamaçal. E isso me frustrou dentro de mim, porque todo sábado nós estávamos lá fazendo a obra. Entenda, a libertação ela só vem quando a pessoa quer também. Ela tem que querer ser liberta daquilo. Por muitos anos eu fumei cigarro, por muitos anos eu não tinha um discernimento, não tinha Jesus na minha vida. E eu quis um dia, eu não era evangélica ainda, mas eu quis um dia ser liberta do cigarro, do vício. E um dia o meu filho pequenininho, o mais caçula, ele falou: mamãe, esse cheiro é muito ruim, me incomoda. E aquilo moveu dentro de mim, querer ser liberta daquilo. E lá no lixão eu não consegui ganhar uma alma para Jesus. Isso me frustrou durante muito tempo. Muito tempo me frustrou. Só que eu fazia trabalho também nas casas das pessoas, visitando lares, muito lares eu visitava. E uma dessas visitas foi uma mulher que estava lá passando pelo lixão e pediu uma oração para mim. Ela falou assim: pastora, missionária, irmãzinha, ora pelo meu marido que está sumido de casa. Eu vou no emprego dele, não acho ele. Eu já rodei tudo essa Praia Grande, eu não sou daqui, eu moro pouco tempo aqui, mas já rodei tudo, já fui no emprego dele e ninguém fala onde ele está, ele sumiu. E eu comecei a orar por ela, e nessa oração eu vi o marido dela preso dentro de um quarto escuro. Eu falei: eu vejo o teu marido, eu tive uma visão com o teu marido dentro de um quarto escuro, preso, sentado assim, ó. Ela falou: meu Deus. E aí eu falei assim: eu vou na tua casa, nós vamos fazer oração, vamos buscar. E nós pegamos todo mundo e ia na casa dela, fazia visita, e nós oramos muito, guerreamos lá, guerreamos muito. E aí esse homem apareceu. E esse homem estava preso no cativo, como eu falei. Uma mulher, uma Jezabel, uma prostituta, prendeu esse homem na casa dela. E ele conseguiu sair do cativo e falar para ela: eu estava na casa de uma mulher que eu conheci na rua. E fiquei lá seduzido. Quantas pessoas não estão nessa situação, preso por uma Jezebel, por uma prostituta? Larga o casamento e se envolve com uma mulher e sai do casamento. Larga o filho, larga a esposa e vai viver um relacionamento. E essa mulher, ela resolveu a situação dela com o esposo, se separaram, ela foi para Hortolândia e ele ficou aqui em Praia Grande, nessa bagunça que ele quis viver, e ela foi seguir a vida dela e na cidade dela de Hortolândia, e o desfecho foi que ele ficou com a prostituta, largou a filha e foi pro lado da mulher da vida e ficou com ela na bagunça, e ela foi embora. E ela manteve contato comigo durante muito tempo, essa mulher. E ela falava assim, e toda vez que eu sentia aquela tristeza de querer abandonar, tô cansada, tô fadigada, não quero mais saber de estar na igreja, não quero mais esse fardo, as pessoas são ingratas. Toda vez que eu sentia vontade de parar, essa mulher, por incrível que pareça, Deus usava ela para falar comigo. Ela falava para mim: pastora, glória a Deus que eu te encontrei naquele lixão. Aleluias! Glória a Deus que eu te encontrei naquele lixão, porque a partir daquele momento eu fui curada, voltei para Cristo.
Eu louvo a Deus pela sua vida, pastora, porque a senhora orou pela minha vida e busca por a minha vida. Há muito tempo eu fiquei buscando pela vida dela. Eu e meu esposo, pela filha. Ela tem uma filha, uma moça, já antigamente era pequenininha, mas já está moça. E essa mulher, toda vez que eu quero desistir, toda vez que eu penso em desistir, essa mulher, ela aparece para mim e fala: pastora, glória a Deus pela sua vida. E isso faz como se fosse um combustível para que eu não pare. É como se fosse um combustível para eu não parar. Às vezes você pensa que você está na presença do Senhor e não está acontecendo nada, mas está acontecendo. No mundo espiritual, tudo acontece sem nós entender. É Deus trabalhando na vontade dele, no jeito dele, não no nosso jeito. E eu sentia vontade de parar, às vezes dava vontade de parar cansada ou fadigada, porque pensa que não, cansa servir, cansa. O Senhor fala na palavra. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, a nossa vida não é mais a mesma coisa. O mundo deixa de ser agradável para se tornar desagradável. E pior coisa que tem é viver num mundo desagradável. É renunciar a tua carne, é renunciar o teu desejo carnal. É difícil, mas saiba que na dificuldade o Senhor é contigo. Porque quando nós estamos no mundo, nada falta, tudo tem para nós. É tudo oba-oba. Mas quando nós estamos com Cristo, nova criatura nós somos. Deus, Ele não quer que nós sofremos. Deus, Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. E toda vez que eu quero parar, por incrível que pareça, Deus envia uma pessoa para falar comigo. Toda vez que eu desejo parar, o Senhor manda alguma serva que eu ajudei no caminho, na caminhada. Uma vez um profeta me ligou e falou: você tem crédito no céu. Aí veio na minha mente tanta coisa que eu fiz para Cristo, que eu faço. Não vou desistir. Eu estou em oração para um jovem que está se envolvendo com o homossexualismo. 7 dias de oração por esse jovem. 7 dias dobrando meu joelho, orando, buscando. Eu creio que ele vai largar o vício. Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio.